Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Governo Lula vai vender arroz importado com preço tabelado aqui no Brasil. A gente vai discutir as vantagens e desvantagens da intervenção no mercado brasileiro do cereal. E ainda, o trabalho de reconstrução do agro gaúcho e a ajuda de agricultores para o recomeço de famílias após a tragédia. É algo assim que vai ficar marcado na minha história. Eu fiz questão de levar a minha família junto para ver principalmente algo que me enche de orgulho aqui, amigos. Mas o povo reconstruindo. E mais, um especial da meteorologia com as perspectivas para o clima e o agro em 2024. Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Nesta semana foi publicada uma portaria para a importação de 300 mil toneladas de arroz pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A expectativa é que a aquisição custe até 1 bilhão e 700 milhões de reais. O produto vai ser destinado para pequenos varejistas, supermercados, hipermercados, atacarejos e estabelecimentos comerciais e deverá ser vendido com o preço máximo de R$ 4,00 o quilo. No total, a Conab deverá importar 1 milhão de toneladas do cereal. O programa Hora H do Agro teve acesso à embalagem que o governo federal irá utilizar no arroz comprado pela Conab. É como se fosse um selo em que é colocado aquele selo nas embalagens e ele vai ser comercializado nos supermercados. Na prática, o governo faz uma espécie de propaganda desse arroz. Veja que no topo da embalagem é possível vermos a mensagem, abre aspas, adquirido pelo governo federal. Embaixo há o logotipo da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o valor máximo de comercialização que foi fixado pelo governo em R$ 8,00 por 2 quilos de arroz. Alguns especialistas afirmam que a medida é populista e é uma intervenção no mercado. A gente vai tratar disso em detalhes, mas antes vamos acompanhar o que disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele explicou que esse arroz a R$ 8,00 2 quilos vai ser, sim, subsidiado pelo governo. Confiram. E o leilão vai estar aberto para todo mundo, quem quiser vender para o Brasil. Eu acho que daí o próprio Mercosul vai ter consciência que se ele quiser especular, vai vir de outro lugar. Então os players do Mercosul devem vender um pouco disso, tenho certeza. E aí imediatamente começa a chegar. O arroz vai chegar com a embalagem com preço destinado, porque tem uma subvenção do governo. O governo está fazendo isso para controlar o exagero de preço, a especulação financeira de 30%, 40% em 30 dias. Não é concebível uma situação como essa, e ele deve chegar nas gôndolas dos supermercados, eu acredito, a partir de 30, 40 dias já está chegando. Durante o evento no último sábado, o presidente Lula disse que ficou nervoso porque viu o arroz com um preço alto nos supermercados. Vamos conferir. Esta semana eu fiquei um pouco irritado porque o preço do arroz num pacote de 5 quilos no supermercado estava R$ 36,00. No outro estava 33. Eu chamei o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, chamei a Conab, que é a nossa companhia de abastecimento, chamei o ministro Fávaro, que é o ministro da Agricultura, e nós decidimos. Arroz e feijão é uma coisa que nós brasileiros não sabemos e não queremos abrir mão. Por isso eles têm que estar num preço que o povo mais humilde e trabalhador possa comprar. E por isso tomamos a decisão de importar 1 milhão de toneladas de arroz para que a gente possa equilibrar o preço do arroz nesse país. Bom, a gente vai direto para o painel, conversar agora com pesquisadores, com analistas políticos, para a gente entender os efeitos dessa medida do governo de importar o arroz que vem de fora e mais, e autorizar a compra de arroz de fora do Mercosul sem impostos até o fim do ano.
O agro brasileiro tem se manifestado, especialmente agricultores familiares do Rio Grande do Sul, atingidos pela tragédia, que temem efeitos muito danosos ao mercado, especialmente com aumento da oferta, depreciação do preço e um futuro incerto para esse mercado. Vamos tratar disso em detalhes com Felipe Serigati, que é pesquisador da FGV Agro. Seja muito bem-vindo, professor Felipe. Olá, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, Kellen. Obrigada a você pela companhia. Luiz Felipe Dávila, comentarista da Jovem Pan News, uma satisfação também tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. Olá, professor Felipe. Vamos começar a nossa conversa. Serigati, primeiro para você. Qual é a sua avaliação sobre essa decisão do governo de trazer arroz de fora, justamente nesse momento em que arrozeiros do Rio Grande do Sul, agricultores familiares que produzem arroz, vivem uma das maiores tragédias climáticas, né? Com inundações, perdas de lavouras. Além disso, o governo decidiu que vai tirar os impostos até o final do ano para autorizar arroz de fora do Mercosul. E, por fim, vai tabelar preço de arroz. Esse conjunto de medidas é saudável? Então, vamos lá por partes, né? Então, primeira ressalva que a gente tem que colocar de cara é que, gente, importar não é pecado, tá? Então, se houver necessidade de importar um produto, que seja feito. Mas a questão aqui é, efetivamente, qual que é a necessidade de trazer esse arroz subsidiado do mercado internacional, tá? Ontem saíram ali os números do IPCA 15, e pelos números do IPCA 15, ou seja, né, foi a primeira medida oficial da inflação após a tragédia lá no Rio Grande do Sul. O mercado esperava até uma alta no preço de alimentos. No entanto, o que nós encontramos no caso do preço do arroz foi uma contração do seu preço, uma contração de 1,25%. Ora, por que o preço do arroz ele caiu nessa última divulgação? Porque, na verdade, o preço do arroz já vem alto já faz algum tempo, atingindo o seu pico, na verdade, no início desse ano. Por que o arroz está caro? Isso não é apenas aqui no Brasil. Devido a questões climáticas, especial destaque para o El Niño, houve quebra de safra no leste asiático, que são os principais produtores do planeta, só que eles também são os principais consumidores. Diante disso, a Índia reteve exportações de arroz. A Rússia, também ali quase como um mecanismo de arbitragem, também reteve exportação desse cereal e o preço no mercado internacional ficou mais elevado. Então, está tendo problema de desabastecimento? Não, a gente não está vendo isso. Então, a importação subsidiada faria sentido se tivesse um problema de desabastecimento. Por si só, uma importação para você tentar derrubar preço já não seria algo saudável. Só que os números divulgados essa semana pelo IBGE, sequer uma elevação do preço do arroz foi observado, ao menos até o momento. Então, você está falando que não tem problema nenhum em importar, é parte do mercado, o problema é importar sem necessidade a partir dessas informações que você traz. A minha pergunta vai para você, Felipe Dávila. A medida do governo foi acertada? O governo tem feito uma sinalização para a população dizendo que ninguém vai pagar caro pelo arroz. O que você acha disso? Um desastre de decisão, por 3 razões. Primeiro, que o preço do arroz subiu no momento de crise, ou seja, nós tivemos o pânico da população, evidentemente traumatizada pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul com as enchentes. Nós tivemos um bloqueio temporário das estradas. Nós tivemos problemas com emissão de nota fiscal, problemas burocráticos do mercado, e os preços já se ajustaram não só pelas razões que o Felipe acabou de mencionar, mas o Brasil teve uma safra de 600 mil toneladas acima do ano passado no arroz, então não tinha nenhum risco de desabastecimento do mercado. Foi uma subida temporária do preço e já está se ajustando conforme as coisas normalizam. Então, foi uma medida populista que utiliza dinheiro público para subsidiar essa compra, para fazer propaganda. Parece aquela coisa de preço tabelado da época do Sarney. Lembra os fiscais do Sarney, que é o supermercado? É uma coisa absurda. E outra coisa, vai prejudicar principalmente a rentabilidade dos pequenos e médios agricultores do Rio Grande do Sul, que foram os que mais sofreram já com o desastre. Então, é uma política populista desastrosa, que todo subsídio tem um custo para a sociedade e, pior, ao prejudicar a renda desses agricultores,
provavelmente lá na frente o governo vai ter que dar um outro subsídio para esses agricultores para que eles possam continuar plantando, porque senão o sinal que você vai fazer não vamos investir na próxima safra porque acabamos de perder dinheiro nesta safra por causa de uma política desastrosa de preço controlado pelo governo. Professor Serigati, o Felipe Dávila acabou de falar sobre uma política desastrosa e faz menção a esse tabelamento de preço, ou seja, o governo definiu que o quilo do arroz tem que ser vendido a R$4, ou seja, uma intervenção, é a mão do governo no mercado dizendo que esse arroz que ele comprou tem que ser vendido pelo preço que ele estabeleceu como o melhor preço. No curto prazo, para alguns, essa pode parecer uma medida muito boa. O problema é que a gente tem ciclos econômicos e impactos nas decisões até de plantio aqui do Brasil, porque se eu não tenho garantia do preço que eu vou receber pelo produto que eu decidi investir, por que eu vou investir nesse produto? É assim que funciona um ciclo econômico e a intervenção do governo na decisão dos produtores? Pois é. Então, como o Felipe Dávila colocou, você tem um custo, né, em torno dessa política, uma política que tem um desenho que a gente já testou várias vezes lá no passado. Fica curioso a gente insistir nessas soluções que não entregaram o resultado. E vamos lá. Então, no discurso, o presidente Lula comentou de importar 1 milhão de toneladas, mas se eu não me engano que a portaria está comentando 140, 170 mil toneladas, de um volume total de 10 milhões e meio de toneladas, tá? Esse é o número mais recente da Conab. Então, essa é a safra 23-24 brasileira de arroz. Não é essas 140 mil toneladas que vai mudar o preço de equilíbrio desse mercado, tá? Vai favorecer, de um lado, quem conseguir ter acesso a esses pacotes de arroz mais baratos, mas há um custo para os cofres públicos, não só um custo elevado, mas a pergunta é, realmente é necessário incorrer nesse custo? Há necessidade de alocar esses recursos para conter uma alta do preço do arroz que, de acordo com o próprio IBGE, sequer aconteceu? Ok, de fato, os preços no atacado, ou seja, aquele que as indústrias estão adquirindo junto aos produtores, teve elevação. Só que a gente está olhando para o consumidor. Até o momento a gente não viu esse repasse, provavelmente vamos ver esse repasse na próxima divulgação do IPCA, mas não sabemos a intensidade disso. Então você tem lá um instrumento que é defasado, já está obsoleto, que é essa de tabelar preço, num volume que provavelmente não vai fazer diferença para o volume total do mercado, alocando recursos públicos que talvez fossem mais bem aplicados se fosse utilizado justamente para socorrer esses produtores para que, no próximo ciclo, eles tenham condições de produzir uma boa safra, transformando esse choque adverso em um choque temporário. Muito importante esse ponto que você aborda, professor, e eu gostaria de continuar aprofundando nele com você, Dávila. O professor Serigati está dizendo, nós temos uma produção em torno de 10 milhões e meio de arroz aqui no Brasil e a intervenção que o governo pretende fazer é uma importação de 1 milhão de toneladas. Isso dá cerca de 10%, né, do que é produzido. Só que esse volume vai sendo internalizado aos poucos. Isso, de fato, não afeta o preço, mas afeta a expectativa do agricultor de que ele pode decidir por uma cultura, mas a qualquer momento pode haver uma intervenção mais forte que mude efetivamente o preço. O que você acha, Dávila? Eu vou dizer o que o ministro estava dizendo aqui na sua abertura do seu programa, ele dizendo que há uma especulação do mercado. É uma coisa inacreditável. Um desequilíbrio temporário passa a ser uma especulação no mercado. A esquerda tem essa visão de que o mercado é um jogo de soma zero. Se um está ganhando é porque algum ganancioso na outra ponta está ganhando muito. E isso é não compreender o funcionamento do mercado. Desajustes temporários ocorrem, ainda mais no caso do Rio Grande do Sul. Agora, o Brasil já gasta, Kellen, 500 bilhões de reais por ano com subsídios. É uma coisa inacreditável e muitos desses subsídios não têm nenhum impacto, resultado na ponta. Então, isso aqui é uma verba de marketing
para marquetear em cima da desgraça alheira e prejudicar o pequeno e médio produtor, a renda do pequeno e médio produtor do Rio Grande do Sul, aquele que mais precisa ajuda. Me lembra uma frase do ex-presidente americano Ronald Reagan que diz o seguinte: quando o mercado funciona, a primeira coisa que o governo faz é taxar. Se taxar e continua indo bem, ele regulamenta. E se depois de regulamentar e taxar continua indo bem, aí o negócio quebra e o governo subsidia. Essa é a lógica do governo atual. Muito obrigada, Felipe. Felipe Serigati, agora para você a pergunta. Eu gostaria de voltar no ponto que você estava trabalhando anteriormente. Você acha que essa medida do governo de importar até 1 milhão de toneladas é insuficiente para mexer com o preço a ponto de desestimular o plantio entre agricultores brasileiros? Eu acho que tem outros desafios que os produtores vão encontrar mais adiante, né? Então, houve produtores que perderam instalações, perderam uma parte da safra que talvez fosse colhida, ou seja, mobilizou capital e não vai ter o retorno. O mais importante é fazer com que esses produtores possam permanecer no mercado. Então, o agro é uma fábrica a céu aberto, haverá ano de safra cheia, haverá ano com quebra de safra. O importante é não transformar esse choque adverso em um choque permanente, que ele seja um choque temporário. Então, vai ter perdas? Ok, pode ter perdas no ciclo, mas garantir a esses produtores as condições para que no próximo ciclo, então numa segunda rodada, eles tenham condições de produzir e voltar à sua trajetória de equilíbrio de longo prazo. Veja que a tragédia que aconteceu não é um fenômeno que nasce no mercado, influencia o mercado, sem dúvida alguma, mas não é um problema de mercado. Daí que tem que transformar esse choque em algo temporário. Uma das estratégias justamente o quê? Dar condições para que esses produtores possam, no próximo ciclo, se tiver condições financeiras, se as condições do solo estiverem adequadas, possa retomar a sua produção tal qual fazia antes da tragédia. Qual é a vantagem dessa medida anunciada pelo governo, professor Serigati? A vantagem depende para quem, né? Então vamos lá, para os risicultores, não vejo vantagem nisso. De novo, acredito que os recursos que seriam alocados nessa política poderiam ser alocados em suporte a esses produtores. Você garantiria uma oferta de arroz, não só agora, mas também no próximo ciclo. Do outro lado, quem é que pode se beneficiar disso? Talvez o governo, com essa peça ali, quase que de propaganda, é quem que tiver acesso a esse arroz mais barato. E veja, não necessariamente vai ser as pessoas mais pobres. Então, ou as pessoas nas regiões mais afetadas. De novo, onde que esse mecanismo funcionaria, faria mais sentido? Se você tivesse um problema de desabastecimento. Aí você tem que fazer esse produto, dado que o mercado não está conseguindo funcionar. Mas até o momento nós não tivemos problemas recorrentes de desabastecimento de arroz no país. Muito obrigada, professor Serigati. Felipe Dávila, alguma vantagem nessas decisões do governo? Eu citei aqui 3 medidas, né? As medidas de tirar os impostos para o arroz que vem de fora do Mercosul, sem limite de volume até o final do ano, mais os leilões e, por fim, a decisão de 1 milhão de toneladas internacionalizadas com um teto de preço. São pelo menos 3 medidas. Quais as vantagens que existem nelas, se é que existem? Olha, eu diria quais deveriam ser as vantagens. A primeira dela, o professor Serigati acabou de mencionar, é ajudar os agricultores, ajudar essa turma a plantar a próxima safra e recuperar os estragos que teve de infraestrutura. A segunda medida fundamental, Kelly, você sabe que um dos maiores gargalos da agricultura brasileira é a falta de armazenamento. Então nós podíamos aproveitar essa desgraça no Rio Grande do Sul para ter um investimento do Ministério da Agricultura em armazenamento de grãos. Essa é a melhor coisa que pode fazer, inclusive para que esses pequenos e médios agricultores não tenham que vender sempre na hora da colheita da safra, que é o pior preço. Então nós poderíamos ter um investimento importante nisso. E o terceiro investimento que a agricultura sempre pede é a melhoria de infraestrutura. Nós já sabemos disso. Então, armazenamento, infraestrutura e um crédito para que esses produtores que tiveram perdas, sim, não só de safra, mas também perdas materiais, pudessem tomar coragem para continuar investindo no campo. Muito bem. Eu quero agradecer Felipe Serigati, pesquisador da FGV Agro. Muito obrigada. Volte sempre, professor. Eu que agradeço. Prazer estar aqui conversando com vocês. Da mesma forma, agradeço Luiz Felipe Dávila, comentarista da Jovem Pan. Volte sempre.
Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado, professor Serigatti. Até a próxima. Até a próxima. E a gente vai em frente porque nessa semana a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul completou um mês. Dados atualizados da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Estado, indicam prejuízos de cerca de 3 bilhões de reais. Isso sem considerar as perdas com maquinário e infraestrutura. A expectativa da federação é de que o governo federal apresente novas medidas de socorro para o agro gaúcho. Em meio a essa tragédia, agora produtores rurais voltam ou tentam voltar à sua vida e à lida no campo. O produtor rural lá do Paraná, Laércio Della Vecchia, foi até o Rio Grande do Sul para ver de perto essa reconstrução do estado. Vamos conferir. Olá, amigos, estamos no Arroio do Meio. A cena é de guerra. Dá só uma olhada onde é que a água subiu. 42 metros de altura. 42 metros de altura. Esse é o rio? É o rio Taquari. Olha só aonde que parou os entulhos. E aqui, amigos, foi um prejuízo incalculável, inestimável. Aqui, nessa região aqui, principalmente, foi muito arrasado. E olhando para isso, eu faço uma pergunta. Muitas vezes a gente reclama de qualquer coisa na nossa vida. Ah, o dia não foi bom, os negócios não deu certo, a produção não foi boa. Gente, os nossos problemas são muito pequenos. Olha para isso aqui, ó. Olha o tamanho da destruição, como nós, seres humanos, somos dependentes da natureza, da força de Deus. É algo assim que vai ficar marcado na minha história. Eu fiz questão de levar a minha família junto para ver principalmente algo que me enche de orgulho aqui, amigos. Já se vê várias bandeiras gaúchas, o povo reconstruindo, a união das pessoas, a solidariedade. A gente vai agora conversar com o Laércio Della Vecchia para ouvir dele o que ele percebeu lá no Rio Grande do Sul. Ele que é agricultor do Paraná, foi até o estado gaúcho e está participando dessa reconstrução, ajudando agricultores. Laércio, seja muito bem-vindo. Olá, amigos. Satisfação imensa em estar junto com vocês nesse momento difícil em que o Rio Grande do Sul passa, mas é importante nos darmos as mãos e sempre pensar no futuro. Laércio, você resolveu sair do Paraná e ir até o Rio Grande do Sul para contribuir com esses agricultores que tentam recomeçar. A gente há pouco mostrou um vídeo seu bastante impressionado com o tamanho da destruição, mas também mexido com a união que você tem percebido entre agricultores nessa reconstrução. Conta pra gente. Eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul e eu fiz questão de, junto com a minha família, com os meus filhos, para eles verem a realidade do Rio Grande do Sul, como que eles estão passando. O Rio Grande do Sul vem de 2 anos de quebra de safra por causa da seca e agora uma chuva muito além do esperado, causou muitas devastações. E ali nós vemos o lado humano, como que a natureza é soberana, como que a gente é pequeno diante da natureza e como que é importante a solidariedade, a ajuda, as pessoas em mutirão, limpando casas, trabalhando, ajudando, levando principalmente fé, esperança, ânimo para os nossos amigos. E assim, é importante, os meus filhos, quando foram junto comigo, nós dormimos num abrigo. Quando eles vieram para casa, eles falaram para mim: nossa, pai, como a nossa cama é boa, como o nosso chuveiro é bom. Então, isso é uma realidade que eu convido todos que, se puder, se fazer presente lá no Rio Grande, vão trabalhar algum dia voluntariamente, vocês vão aprender muito com vocês, e quando a gente retornar às nossas casas, nós vamos ver que todos os nossos problemas são pequenininhos, perto da tragédia que eles estão passando. Essa tragédia, que é muito dolorida para quem está tentando se reerguer, ela precisa virar um capítulo virado na história à medida em que os agricultores encontrarem ânimo e também suporte para reconstruir. Quais foram as histórias que você viu? O que está acontecendo na prática? Essas pessoas estão conseguindo dar um passo adiante para tentar retomar na produção de leite, para tentar reorganizar a produção de grãos? Como é que está esse processo?
O primeiro processo que os produtores vão precisar fazer em suas propriedades é ter motivos para ação, é ter fé, porque muitas propriedades não sobrou nada. Você tem a nata da terra, toda a terra fértil foi levada embora, tem buraco no meio da lavoura, vai ter que iniciar-se um sistema convencional para juntar carro, pedra, pedaços de casa, escombro no meio das lavouras. É preciso também fazer toda uma reconstrução desse solo como se fosse uma área de abertura. Eles estão com muita dificuldade de crédito. Eles já vêm de 2 anos de muito difícil. Eles plantaram muito tarde esse ano, porque o que aconteceu? Eles tiveram fortes chuvas lá em novembro e o plantio foi próximo ao Natal, ao Ano Novo. Então, infelizmente, pegou muito soja na lavoura, pegou milho para silagem nas lavouras. A maioria dos animais, infelizmente, morreu. O que sobrou agora depende exclusivamente de doações de todos que puderem ajudar de qualquer forma, porque as lavouras foram devastadas. Sim. E aí que vem o mais importante: quanto tempo vai demorar para essas lavouras voltarem a ser produtivas? Precisa empenho, tempo, dedicação e investimento para tornar essas terras novamente produtivas. O que passou por lá foi um cenário de guerra. Sim. É realmente desafiador, a gente vê as imagens da sua presença lá e também você teve a oportunidade de conversar com avicultores. A gente vai convidar você e a nossa audiência para ver um pouquinho dessa conversa. Um avicultor que perdeu cerca de 56 mil pintinhos e a gente vê a vontade dele de reconstruir. Vamos ver. Olá, amigos. Estamos junto com o Jorge aqui no município de Estrela, Rio Grande do Sul. Aqui a água do rio Taquari subiu muito. Aqui, Jorge, são quantos aviários são? 3 aviários. 3 aviários que ficaram embaixo de água. Completamente. Tava no momento da inundação, tava cheio? Estavam alojados pintos 12 e 14 dias. Quantos pintos? 56 mil pintos. Que ficaram... Tudo submerso. Tudo submerso. Aqui, amigos, olha o tambo de leite, o que sobrou. A casa. Eu cheguei aqui, o Jorge mostra para nós aqui, ele estava em cima da casa, remendando a casa, arrumando, limpando, e algo assim que me deixa encantado. A força, a perseverança. Aí, os motores se desmontou. Quantos motores tem para desmontar, Jorge? 120 motor elétrico. E como é que você faz? Se desmonta? São desmontados, lavado, trocado o rolamento, secado e montado de novo e testado. Olha só aqui que legal, tudo muito bem organizado, ajeitando. A propriedade foi arrasado. Quero mostrar para vocês aqui o jardim que vocês tinham. Aquela é da tua mãe? É, da mãe. Viu? A hora que eu cheguei aqui, o Jorge em cima da casa, as filhas dele limpando, estavam cantando, né? Organizando. Essa casa aqui é uma casa quase centenária. 1940 foi feito. Viu? E olha como que ficou dentro. Só pra gente ter uma noção. Olha aqui que o pessoal tá organizando para limpar. Olha como é que é limpar. Dá só uma olhada o quanto que tem de lodo, de barro. Como que ficou os cômodos da casa. Olha esse jardim, que coisa mais linda que era. Olha o cuidado, o capricho, tudo que tinha. Hoje está bastante destruído, mas eu tenho certeza que em pouco tempo isso aqui vai voltar a ser o que era antes. Jorge está fazendo a parte dele, está fazendo mais do que ele pode. E uma coisa eu aprendi com o Jorge. Olha o sorriso dele, desde que eu cheguei aqui em cima da casa, sorrindo, reconstruindo. Esse é o espírito gaúcho, não tá morto quem peleia. E com a ajuda de tudo, isso aqui um dia vai voltar à normalidade. Não tá morto quem peleia, sorriso no rosto do Jorge, apesar de todos os desafios. Isso é o que mais te impressionou na sua passagem pelo Rio Grande do Sul? É a força do povo para voltar às suas casas, às suas propriedades, limpar o barro, varrer a sujeira, arregaçar a manga e torcer para que o crédito venha e que o plantio retome, a suinocultura retome, a avicultura e assim por diante?
Sim, o senhor Jorge ficou marcado aqui no meu coração. Quero voltar a visitar ele novamente. Eu tenho certeza que a propriedade dele vai se reestabelecer graças à ajuda de todos, do empenho dele mesmo. E no Rio Grande do Sul é tudo muito bem organizado, muito bonito, e o povo vai voltar a fazer isso. Muitas vezes o que precisa é uma injeção de ânimo, é disparar um gatilho, essa vontade de reagir. Então tem várias campanhas agora de adote um produtor, vai ser algo bem interessante em que os produtores, por exemplo, na nossa família ou na nossa comunidade, nós podemos adotar um produtor lá do Rio Grande do Sul e ajudar ele no que precisar. E lembrando que isso, amigos, vai ser por muito tempo, até eles restabelecer esse solo voltar a ser produtivo, vai longe. Mas eu tenho certeza absoluta que o Rio Grande do Sul, com a ajuda de todos, vai voltar a ser o que era e vai ser uma grande história. Laércio, que bacana, você é uma pessoa com uma energia muito vibrante, que bom que você foi lá compartilhar um pouco da sua energia, levar ânimo para esse restabelecimento dos agricultores, e gostei muito dessa ideia, dessa iniciativa Adote um Produtor, porque não basta uma medida de ajuda durante um mês. Esses agricultores vão precisar, de fato, de apoio contínuo, e se a gente esperar só do governo, pode ficar mais difícil. Que bom que tem agricultores ajudando agricultores, um dando a mão para o outro. Muito bonito, muito bacana. A gente torce para o recomeço e para o resultado, né, para o sucesso do Rio Grande do Sul num futuro não tão distante. Obrigada, Laércio, por estar conosco e dividir conosco um pouco da sua passagem pelo Rio Grande do Sul. Volte sempre. Eu que agradeço, Kelly, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O povo gaúcho está realmente passando pela maior dificuldade já vista, mas eu tenho certeza que eles vão superar isso. E nós, por mais pequena que seja a nossa parte, nós podemos ajudar a levar ânimo, contribuição. Todo mundo torce por vocês, que Deus abençoe a todos. Obrigada. Volte sempre, Laércio. Obrigada pela sua presença. Adote um produtor. Ficou muito bom essa mensagem. Ficou muito boa essa mensagem. Laércio Della Vecchia, que é produtor rural, esteve no Rio Grande do Sul acompanhando a reconstrução do agro por lá. E a gente vai adiante porque algumas reportagens estão relacionando o agronegócio com a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Uma delas, divulgada nos últimos dias, cita o avanço da produção de soja no estado, mostrando um gráfico com a área destinada à cultura. Já outra matéria associa o consumo de carne com as mudanças climáticas e casos extremos, como o do estado gaúcho. E finaliza dizendo que as escolhas que fazemos para a nossa alimentação é que acabam determinando o futuro do planeta e as tragédias que a gente pode presenciar. A gente vai conversar sobre esse assunto com Jorge Lemansky. Ele é chefe-geral da Embrapa Trigo, está em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e vai tratar para a gente de desmentir essa relação entre o agro e a causa de um evento extremo como as enchentes no Rio Grande do Sul. Jorge, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kelly. Muito obrigado pela oportunidade de nós compartilharmos informações que fazem parte da ciência, né? E que a Embrapa no Brasil tem uma contribuição para que a oferta ambiental brasileira se transforme em alimento, fibra e energia a partir da conversão da luz solar pela fotossíntese, né? Que fixa carbono, que larga o oxigênio para melhorar a respiração da atmosfera, né? E que nos dá a oportunidade de continuidade dos humanos no planeta. Jorge, diga pra gente, o agro não é o causador, não tem uma relação direta com eventos extremos como as enchentes que a gente viu no Rio Grande do Sul? Algumas reportagens estão relacionando a expansão da área plantada de soja e até afirmando que o consumo de carne bovina contribui para esse evento do Rio Grande do Sul. Contribui? O nexo da ciência indica que o regime de chuvas hídricos nos continentes é determinado pelos oceanos. Efetivamente, nós vivemos uma adversidade climática extrema
neste momento, desde o ano passado e este ano presente no Rio Grande do Sul, em especial. E essa adversidade climática, ela atinge tanto o setor urbano quanto o setor rural. O agro tem sido basicamente parte da solução dos eventos de mitigação da processo de descarbonização, tem sido parte da soberania alimentar brasileira, praticamente, e também oferecendo comida, segurança alimentar para grande parte do mundo. O agro continua a ser a principal vantagem comparativa do país para o seu desenvolvimento econômico e social. Este ano, em estudo realizado pela Embrapa de 1971 a 2021, indicou que a cesta básica no Brasil, pela maior oferta de alimentos, caiu 43,5%. Estudo recente da Exalc publicado diz que se aproxima na ordem de 70% nos últimos 70 anos. Né? Então, os benefícios econômicos, sociais e uma agricultura toda ela tendente à sustentabilidade remete ao entendimento diverso dessas observações. O agro tem sido parte da solução do Brasil, o agro tem sido parte de manejar a oferta ambiental em benefício da sociedade e da segurança alimentar dos povos. Por que essas ideias costumam ser veiculadas em momentos como esses e por que elas acabam ganhando tração, porque mais gente acaba compartilhando esse tipo de conteúdo que relaciona consumo de carne ou até a plantio de soja a eventos extremos como esse que a gente viu no Rio Grande do Sul? Nós temos uma característica dos humanos. Toda fala de alguém, ela sai do seu eu em relação a. E existem interesses que buscam evidenciar alguns aspectos. Existem modos de nós enfrentarmos a vida, viver a vida ou sofrer a vida. E existem as formas daqueles que, ao ocorrer um problema, tratam de avaliá-lo, de dimensioná-lo e de como superá-lo. Existem outros modos de viver que a primeira coisa, ao invés de se buscar soluções, vai se buscar culpados. Nós temos o compromisso como empresa pública de Estado de gerar soluções para o Estado, de balizar termos para as políticas públicas de um país que tem a aptidão e tem servido como um grande contribuidor com alimentos para o mundo. Veja, de 84 a 2001, 17 anos, nós saímos de 58 milhões de toneladas de grãos para 100 milhões. Em 17 anos, em 14 anos, nós saímos de 100 para 200 milhões de toneladas de grãos. Em 8 anos, nós saímos de 100 para 300, de 200 para 300 milhões de toneladas. E vamos aí, em 5 anos, estar acima de 400. Nenhum país do mundo fez esta revolução e contribuição para a segurança alimentar e a cultura da paz, como é falado pelo nosso ex-ministro Roberto Rodrigues. É uma epopeia, é algo gigantesco que esse país tem feito em favor das sociedades urbanas e em favor também da alimentação e segurança de outros países. E é importante o impacto que todo esse trabalho da agricultura causa em favor dos municípios. Cada real que cresce a renda agropecuária no campo, na lavoura, cresce em 67 centavos a receita no caixa das prefeituras. Cada real que cresce a renda agropecuária no campo, cresce em 1,07 a renda não agropecuária na cidade. Não existe atividade mais inclusiva que o agro feito no Brasil nessas últimas 5 décadas. Então, este é o olhar de quem busca identificar, diagnosticar o problema. E nós temos, sim, tecnologias, acúmulo de conhecimentos no país para recuperar áreas degradadas e transformá-las em
alimento para as pessoas, de modo sustentável, pela diversificação de cultura, pelo plantio em contorno, pelas práticas de terraceamento, segurando a água onde ela cai, que evita justamente aspectos de reduzir os fluxos de água das inundações que ocorrem. E o agro ocupa, no máximo, para grãos e reflorestamento, 9% da área do Brasil. E contribui, então, com todos esses benefícios, seja para soberania nacional em termos de alimentação, seja para a segurança alimentar de muitas pessoas no mundo, seja pela oferta de emprego. Muito bem. Jorge, está muito claro a sua mensagem. O agro é parte da solução e não o culpado por eventos climáticos extremos como esse que aconteceram no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Jorge, pela sua presença conosco, por trazer uma visão importante sobre este tema. O Jorge, que é presidente, ou melhor, chefe-geral da Embrapa Trigo. Volte sempre, Jorge. Até a próxima. Obrigado, Kellen. Um abraço a todos. E esse é um momento de convergência de esforços, né, para que a gente supere as dificuldades. É só com convergência e não com divergência que nós mais cedo restabeleceremos as condições mais humanas para grande parte da população gaúcha. Obrigada, Jorge. Boa reconstrução para vocês aí no estado gaúcho. E depois do intervalo, você vai ver uma entrevista com o PhD em meteorologia, Luiz Carlos Molion. Nós vamos saber o que esperar da previsão do tempo, do clima, para 2024. Inverno, verão, que vem por aí. É já já, eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Chegou o Terminus, o novo inseticida da Irrara. É sua mais potente arma contra os percevejos, com formulação inovadora, que potencializa o controle rápido e prolongado, com flexibilidade para uso em todo o ciclo da soja e do milho. Confie no poder supremo de Terminus, da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A tragédia no Rio Grande do Sul está completando um mês nesta semana e dados do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, mostram o quanto choveu no estado neste mês de maio. Cerca de 900 milímetros em algumas regiões, bem acima da média para o período. Por outro lado, outras áreas do país, como parte do centro-oeste, tiveram um tempo mais seco, que inclusive afetou lavouras de milho segunda safra.
Qual vai ser a previsão climática para 2024? A gente vai ouvir agora Luiz Carlos Molion, PhD em meteorologia, para trazer as perspectivas para o curto, médio e longo prazo. Primeiramente, seja muito bem-vindo, professor Molion. Obrigado, é uma satisfação estar com vocês nesse dia. Diga para a gente, professor, o que a gente pode esperar daqui para frente? A gente viu que a Agência Climática Norte-Americana, NOAA, indicou que a gente vai ter um fenômeno Laninha no fim do ano. Essa também é a sua expectativa, a sua leitura de que isso vai acontecer? Que tipo de impactos a gente vai ter? Realmente, o Oceano Pacífico está se esfriando, né? E não tenha dúvidas que as águas vão ficar frias. Porém, quando falam, então, de Laninha ou El Niño, se esquecem que existe a contrapartida atmosférica. Quer dizer, se a água está quente, é El Niño, mas a atmosfera tem que responder a isso com um abaixamento da pressão atmosférica. O fenômeno completo nós chamamos de ENOS, El Niño Oscilação Sul. Então, se a atmosfera não responder, não tem impacto na nossa distribuição de precipitação. Eu fiz um estudo estatístico desde 1951 até o presente, que mostra que em apenas 60% dos casos, ou seja, água quente, a atmosfera responde, água fria, Laninha, a atmosfera responde. Em 40% dos casos, não. Então, eu diria que nesse período passado foi anunciado que tínhamos El Niño, mas na realidade não tínhamos El Niño. Tínhamos apenas água quente, porque a atmosfera não respondeu. Da mesma forma, nós continuamos monitorando. O Pacífico está começando a se esfriar, mas o Atlântico está muito quente. Em algumas regiões, o Atlântico está com 3, 4 graus acima do normal. E o Atlântico é a nossa grande fonte de umidade, né? Então, se a atmosfera não responder ao resfriamento de água, certamente não vamos ter impacto na distribuição da nossa chuva em todo o território nacional. Diga para a gente essa confluência, essa análise sobre os oceanos versus essa previsão de um Laninha. Ao cruzar essas duas informações, o senhor acredita, a partir desses dados que tem disponível hoje, que nós teremos uma condição climática no Brasil mais parecida com de um Laninha clássico, que deveria diminuir chuvas no sul e aumentar em áreas do centro-norte, ou não é possível confirmar isso neste momento? Eu acho que nesse momento o nosso cenário climático ele é parecido com o ano de 2005, em que nós tínhamos águas frias na região do Pacífico e tínhamos águas aquecidas no Atlântico. Lembrar que os oceanos eles constituem 71% da superfície do planeta e são eles que comandam a distribuição da chuva, conforme foi falado aí pelo doutor Fernando, né? Então, nós vamos aguardar agora para ver se realmente vai haver um acoplamento entre a água fria e a atmosfera. Eu, particularmente, acho que não vai haver. Nós vamos continuar nesse regime que nós estamos tendo de frentes frias, massas de ar polar que sobem em direção à região equatorial e massas de ar tropical quente, úmido, indo para o polo. Lembrar o seguinte também, que nós tivemos uma situação muito inusitada, que na última semana de abril, a estação de Vostok, na Antártica, ela registrou uma temperatura de 80 graus negativos, quando a média para o mês de abril é 65. Então, essa diferença que existe entre os oceanos tropicais estarem aquecidos e as temperaturas da Antártica estarem muito baixas, quando essa diferença é muito grande, predomina o regime de trocas de massa de ar com frentes frias vindo da Argentina, passando pelo sul do Brasil, e chegando até a região equatorial. Então, devemos ter, nesse período ainda de abril e junho,
devemos ter ainda excesso de chuva no sul, podendo passar ou pelo Rio Grande do Sul, ou, como já aconteceu há 15 dias atrás, passar em cima do norte da Argentina e do Uruguai, ou mesmo passar um pouco mais ao norte, no Paraná e no estado de São Paulo. Então, a previsão é que se tem ainda chuva de abril a junho, com um cenário semelhante a 2005. Toda a costa leste brasileira teria, então, chuva acima da média e o centro-oeste com chuvas abaixo da média. De julho a setembro, praticamente não sobe no Brasil como um todo. Então, estaríamos dentro da média, não tem grandes problemas, mas ainda persiste chuvas acima da média, principalmente em Santa Catarina e Paraná. Professor... Em outubro a dezembro, a gente deveria ter cuidado, porque as chuvas vão ser muito esparsas, muito isoladas, e é possível que já o sul do Rio Grande do Sul já tenha chuvas abaixo do normal, especialmente outubro, que é um mês que chove muito no Rio Grande do Sul, está com chuvas abaixo do normal, e parte do Mato Piba, parte do Maranhão, parte do Piauí, estarem com chuvas um pouco abaixo do normal, possivelmente aí da ordem de uns 20 a 30 milímetros por mês, e no caso do trimestre de outubro a dezembro, daria aí uma redução de 60 a 90 milímetros, em torno de um total acumulado em torno de uns 330 a 340 milímetros. E ainda temos uma perspectiva para janeiro e março de 2025, em que teríamos, então, chuvas bem abaixo da média no sudoeste gaúcho e norte da Argentina, o que é muito ruim, porque a Argentina é o terceiro maior produtor de soja do planeta, e se tiver esse período de crescimento das plantas, tiver chuvas abaixo do normal, novamente eles vão ter quebra na safra. Lembrar que no ano passado, em 2023, houve uma quebra de cerca de 50% da safra argentina. Eles partiram num pressuposto de 50 milhões de toneladas, e alguns dizem que colheram apenas 21 milhões, 24 milhões. De qualquer forma, 50% na quebra. E esse ano também eles estão bastante prejudicados com relação ao clima. As chuvas têm passado um pouco mais ao norte, e pode ser que tenham também uma quebra aí em torno de 30% a 35%, particularmente no milho. Então, de janeiro a março do ano que vem, eu espero redução de chuva praticamente na parte leste do Brasil, pegando então a parte de Goiás, Tocantins, a costa norte, mas na costa norte já chove bastante nesse período. Então, se houver uma redução de 10%, 15%, não terá impacto significativo, uma vez que para um cultivo de soja, por exemplo, uma soja de 120 dias, uma evapotranspiração média de 5 milímetros, aí teria um consumo de 600 milímetros, e certamente vamos ter essas chuvas necessárias. Professor... Eu, particularmente, não vejo tão grandes problemas para a situação da distribuição de chuva, mesmo com esse resfriamento de água. Como eu disse, se a atmosfera não responder ao resfriamento, se não houver um aumento da pressão atmosférica em cima da água fria, então não tem impacto nenhum. Lembrar que, estatisticamente, 40% das vezes a atmosfera não responde. E aí predomina esse regime de frentes frias, né? Massa de ar polar, frio e seco, subindo, e massa de ar tropical, quente e úmida, descendo. Na interface é o que nós chamamos de frente fria. Com relação ao inverno, então, a gente pode esperar temperaturas mais baixas se espalhando pelo país como um todo, com uma probabilidade de ter uma geada moderada agora no início de junho, possivelmente uma geada mais forte
na terceira semana ou quarta semana de julho, que, sob o ponto de vista de clima, é onde ocorre a maior frequência de geadas fortes, e uma terceira geada na terceira ou quarta semana de agosto, que seria considerada já uma geada tardia. Então, professor, mas de qualquer forma, a temperatura deve permanecer um pouco mais baixa. Isso faz com que as plantas desacelerem o metabolismo, e uma soja de 120 dias, por exemplo, pode virar uma soja de 130, 135, em função de ter o metabolismo mais baixo, em função da temperatura do ar estar um pouco mais baixa. Professor, agora a gente vai dar um passo adiante. Eu sei que você é um crítico das teses de aquecimento global e olha para as condições climáticas, atento a essas notícias, atento aos oceanos, a todas essas questões. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Para os próximos anos, a tendência é de se ter um ligeiro resfriamento. Aparentemente, existe um ciclo de cerca de 30 anos de aquecimento e cerca de 30 anos de resfriamento. Existe um ciclo com um total aí de 60 anos, o que para a vida humana é bastante grande, né, esse ciclo. Então, nós temos um período de 1916 a 1945, que houve um aquecimento, e nesse período praticamente não se consumia petróleo, CO2, que era lançado na atmosfera, era ínfimo. Tivemos um resfriamento significativo de 1946 a 75, que aqui no Brasil foi encerrado com aquela famosa geada negra, de dia 18 de julho de 75, que, por exemplo, Guarapuava registrou temperatura de 10 graus negativo. Depois tivemos um aquecimento natural de 76 a 2005, e agora lentamente está havendo um resfriamento. Como eu mencionei, a Antártica registrou um recorde para abril, quer dizer, nunca tinha sido observada uma temperatura tão baixa desde que a estação foi aberta em 1957, o ano geofísico internacional. Então, a tendência vai ser, nesses próximos 10 anos, possivelmente até o ano 2034, 2035, que nós deveremos ter um El Niño forte nesse período. Vai haver, então, essas trocas de massa de ar. Vai predominar a troca de massa de ar com massa de ar polar, varrendo o país como um todo, e, como eu disse, na interface entre a massa de ar polar e a massa de ar tropical quente e úmida, nós chamamos isso de frente fria. Então, normalmente, as pessoas vão ver nas notícias, né, nos telejornais, uma frente fria e tal. Esse vai ser o regime que deve perdurar nesses próximos 10 anos, até possivelmente 2034, 2035. Muito bem, professor. E, de uma certa forma, isso vai ser ruim para os países fora dos trópicos, particularmente países produtores de grãos, como os Estados Unidos, China, e aqui no hemisfério sul, a Argentina, mas infelizmente também a região sul do país, até os contrafortes aí da Mantiqueira, sul de Minas, devem passar por invernos mais frios. Ok. Professor Luiz Carlos Molhon, muito obrigada por trazer para a gente a sua visão dos fenômenos climáticos que estarão presentes nos próximos meses e até anos, com impactos na agricultura, não só do Brasil, mas de outras regiões do mundo. Molhon, que é PhD em meteorologia, muito obrigada pela companhia. Até a próxima. E agora eu tenho um recado para você. Prepare-se para conhecer o verdadeiro controle de nematóides. Trunenco é o mais novo lançamento para tratamento de sementes da Yara, que veio para proteger as lavouras desde o início do ciclo. Trunenco é um produto biológico que conta com bactérias que colonizam as raízes da planta e repelem os nematóides, formando uma verdadeira colônia de proteção nas sementes. O bionematicida é a novidade de maior espectro do mercado, o qual controla com eficiência diversos nematóides. Tudo
Tudo isso com baixa dosagem, que propicia para você mais praticidade e rendimento no manejo. A inovadora formulação FS Bio de Trunenco ainda é compatível com fungicidas e inseticidas, promovendo uma proteção completa para a sua lavoura. Conte com o Trunenco, uma colônia de proteção já na semente. Acesse irrara.com.br ou aponte o celular para o QR Code que está na sua tela e saiba mais. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Irrara. Agricultura é a nossa vida. Irrara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.